O destino só se refere ao nome e à forma. Dado que você não é a mente nem o corpo, o destino não exerce controle sobre você. Você é completamente livre. A busca de causas é um passatempo da mente. A dualidade de causa e efeito não existe. Tudo é a sua própria causa. Creio que quase todos os seres humanos fazem algum tipo de distinção entre o eu que decide e age e o eu subconsciente que governa o coração, as glândulas e os nervos. Assim, palavras como autocontrole e autoconsciência sugerem que o nosso ser é dividido em duas partes: o conhecedor e o conhecido, o pensador e os pensamentos. Na medida em que experimentamos essa divisão, estaremos sempre tentando controlar, compreender e dominar nosso eu subconsciente com nosso eu consciente e voluntário. Mas na filosofia de Lao Tzu, isso é estar literal e completamente desorientado, em uma condição desesperadora e extremamente frustrante de autoestrangulamento que nos faz tropeçar nos próprios pés e perpetuamente obstruir o nosso caminho, o que, é claro, não é o tal, o caminho da natureza. É por isso que nosso principal problema na vida somos nós mesmos. É por isso que vivemos atormentados com a ansiedade de autopreservação e autocontrole. É por isso que estamos tão confusos que temos que criar leis que regulem nosso comportamento, empregar policiais para nos manter em ordem e equipar os exércitos com explosivos para nos impedir de explodir a nós mesmos. Na esfera mais íntima da vida pessoal, o problema é a dor de tentar evitar o sofrimento e o medo de tentar não ter medo. É claro que qualquer um que perceba a enormidade e o absurdo dessa situação irá querer se libertar dela, desfazer seus bloqueios, retornar à indiferente sanidade do tal. Mas neste caso, é muito mais fácil fazer do que dizer, já que dizer é realmente muito difícil, uma vez que, de acordo com Lao Tzu, retornar ou se dirigir à harmonia do tal é, no sentido mais profundo e radical, não fazer absolutamente nada. Mas afirmei que era muito mais fácil fazer do que dizer, porque a partir do momento em que você começa a falar ou pensar nisso, torna-se extremamente difícil de entender e de esclarecer incontáveis interpretações errôneas. Na língua chinesa, essa maneira especial de não fazer nada é chamada de Wu Wei, literalmente não fazer ou não se esforçar. Lao Tzu afirmou que Wu Wei era o segredo da harmonia com o Tao. Mas o que ele quis dizer com isso deve ser distinguido com grande cuidado de outros dois caminhos que soam completamente diferentes entre si, embora na verdade sejam os mesmos. O primeiro caminho chamarei de o caminho da imitação deliberada. Consiste em supor que, de fato, sabemos qual é o modo de vida saudável e natural para incorporar leis e princípios, técnicas e ideais e depois tentar, por meio de um esforço deliberado de imitação, segui-los. Isso leva a todas as contradições com as quais estamos tão familiarizados, como a contradição do indivíduo que vocifera e se recrimina severamente por não fazer o que ele próprio acha que deve. O segundo caminho, aparentemente oposto, eu chamarei de caminho do relaxamento deliberado, ou o caminho do ao inferno com tudo. Trata-se de tentar não se controlar, tentar relaxar sua mente e permitir que você pense o que quiser, aceitando a si mesmo sem fazer o menor esforço para mudar. Tudo isso leva a uma enorme e desleixada confusão, ou a um tipo de imobilidade compulsiva,
ou às vezes até a uma diarreia psicológica igualmente compulsiva. Ambos os caminhos estão longe do verdadeiro Wu Wei, do profundo e radical não fazer. O que os torna semelhantes é que, através de suas diferentes maneiras, ambos os caminhos têm um resultado em mente. Ambos consistem igualmente em fazer ou não fazer algo para atingir um objetivo. O objetivo em questão é um tipo de imagem, uma representação mental, uma sensação vaga de um ideal, de um estado de harmonia com o tal, de harmonia com o caminho da natureza. Mas foi precisamente em relação a esse tipo de noções e ideais que Lao Tzu disse: dispense o conhecimento, descarte a sabedoria, e as pessoas se beneficiarão 100 vezes mais com isso. Ele estava se referindo ao suposto conhecimento do que é o modo ideal de vida. Não há como saber o que é o tal. Se não é possível definir o tal, certamente não podemos definir o que é estar em harmonia com ele. Nós simplesmente não temos ideia de qual deve ser o objetivo. Se então agimos ou evitamos agir com um resultado em mente, esse resultado não é o tal. Por isso, podemos dizer que o Wu Wei não é a busca por um resultado. Claro, isso não significa que o taoísta se senta à mesa e não espera jantar, ou pega um ônibus sem desejar ir a lugar algum em particular. Eu estou falando sobre resultados nas esferas moral e espiritual, sobre coisas como bondade, paz de espírito, bom senso, felicidade, personalidade, coragem e assim por diante. Então, é possível para mim parar de buscar esses resultados? Sem dúvida, a questão em si implica que ainda tenho um resultado em mente, mesmo que seja o estado de não querer procurar resultados. Parece, portanto, que não posso fazer nada, que estou simplesmente incapaz de pensar ou agir sem um resultado em mente. Mesmo que eu faça ou não faça alguma coisa, não faz diferença. Ainda estou procurando um resultado de maneira compulsiva e impotente. Então, me vejo preso em uma armadilha teológica. Eu preciso de um propósito. Eu quase poderia dizer que eu sou o propósito. Entretanto, esta é uma descoberta extremamente importante, pois significa que descobri o que o meu ego realmente é: um mecanismo de buscar resultado. Tal mecanismo é um dispositivo útil quando o resultado em questão são coisas como alimento ou abrigo ao corpo. Mas quando os resultados que o mecanismo busca não são os objetivos externos, mas estados de si mesmo, como a felicidade, o mecanismo emperra. Ele está tentando se elevar alavancando a si próprio. Está trabalhando intencionalmente como deveria, mas sem propósito. Está procurando resultados em termos de si próprio. Deseja obter resultados do processo de buscar por resultados. Este é um mecanismo de feedback irremediavelmente falho e descontrolado. No entanto, aí reside a única possibilidade. Ele pode perceber a armadilha do círculo vicioso em que se encontra. Pode se dar conta da completa inutilidade e a autocondição de sua situação. E é capaz de ver que não pode fazer absolutamente nada para sair disso. E essa percepção de não poder fazer nada é precisamente o Wu Wei. Misteriosamente, o indivíduo foi bem-sucedido em nada fazer. Nesse momento, surge uma mudança repentina no centro de gravidade de toda a nossa personalidade. Você simplesmente descobre a si mesmo fora da armadilha, fora do mecanismo de busca por um resultado, que agora aparece como uma espécie de objeto com todos os seus propósitos sem propósitos. Você se vê
como uma criatura em busca de um propósito, mas percebe que a existência dessa criatura não tem propósito. Seu objetivo é preservar e perpetuar a si mesmo, mas no contexto amplo do universo, não há razão ou propósito para esse objetivo. Antes, isso o teria deprimido. Agora, nem se importa, pois o centro de gravidade mudou e você não se sente mais identificado com esse absurdo mecanismo de propósitos sem propósito. Nas palavras de Lao Tzu, o universo é perpétuo. A razão pela qual ele é perpétuo é que ele não vive para si mesmo. Portanto, perdura. Assim, o sábio coloca-se para trás e descobre-se na frente. Considera sua pessoa de fora de si mesmo e sua pessoa é preservada. Não é porque ele não vive para si mesmo que ele compreende a si próprio? Em outras palavras, quando a mudança ocorre, quando ele se descobre fora de si mesmo, fora da armadilha teológica, a armadilha perde seu efeito. O mecanismo que busca resultados se endireita e já não busca a si mesmo nem a estados de si mesmo. Não há procedimento, método ou técnica que você ou eu possamos usar para viver em harmonia com o tal, o caminho da natureza, porque cada modo, cada método implica um objetivo, e não podemos fazer do tal um objetivo, assim como não podemos apontar uma flecha contra si mesma. Uma vez imersos no confuso estado de flecha que tenta atirar em si mesma, do eu que tenta mudar a si mesmo, não podemos fazer nada para parar isso. Enquanto pensamos ou sentimos que podemos parar isso, que há um modo, violento ou sutil, difícil ou fácil, de deixarmos de ser egoístas, a contradição continuará ou piorará. Temos que ver que não tem jeito. Quando chegamos ao estado em que percebemos que não podemos encontrar nenhum caminho, nenhum resultado a ser alcançado, o círculo vicioso é quebrado. Nós nos encontramos nesses círculos por causa da ignorância, da inconsistência da natureza de nossas mentes, de nossos processos mentais, de nós mesmos. E o antídoto para a ignorância não é a ação, mas o conhecimento. Não do que fazer, mas do que sabemos. Mas aqui, novamente, o conhecimento necessário não parece ser, à primeira vista, algo muito promissor ou animador, já que o único conhecimento nessa esfera do qual se pode falar é o conhecimento negativo, o conhecimento da armadilha, do nosso impotente aprisionamento numa busca inútil. O conhecimento positivo, do tal, de Deus ou da realidade eterna, implica uma experiência imediata e momentânea. Nunca pode ser expresso em palavras e qualquer tentativa de fazê-lo simplesmente se torna outro aspecto da armadilha. Tenho consciência de que nós não gostamos de ouvir que estamos presos em uma armadilha, que não podemos fazer nada para sair disso, e gostamos ainda menos de comprovar que se trata de uma vívida experiência, mas não há outro jeito de nos livrarmos dela. Um provérbio diz que o desespero do homem é a oportunidade de Deus. Nós só seremos capazes de nos libertar quando conhecermos a real gravidade de nossa situação e descobrirmos que qualquer luta pelos ideais espirituais é completamente inútil, já que o próprio fato de procurá-los os afasta. Mas por que isso deveria nos surpreender? Já não foi dito repetidas vezes que devemos morrer para viver? Que o céu está sempre do outro lado do vale das sombras da morte? Um vale do qual a morte física é meramente um símbolo, e no qual o cadáver indefeso, com suas mãos e pés amarrados e envolto em sua mortalha, é simplesmente uma representação da morte em que vivemos, enquanto continuamos a confundi-la com a vida?
Para onde vamos daqui? Não vamos. Nós chegamos ao fim, mas este é o fim da noite. Fluir com a vida quer dizer aceitação. Deixar chegar o que vem e deixar ir o que se vai. O tempo, o espaço e a casualidade são categorias mentais que surgem e desaparecem com a mente. Tempo está na mente. O espaço está na mente. A lei de causa e efeito também é uma forma de pensar. Na realidade, tudo está aqui e agora, e tudo é um. A ideia de responsabilidade está na sua mente. Você acha que deve haver algo ou alguém que seja o responsável por tudo o que acontece. Não há realidade nas ideias. O fato é que sem você, nem o universo, nem a sua causa podem ter surgido. Contanto que você acredite ser um corpo, você vai atribuir causas a tudo. Eu não digo que as coisas não têm causas. Cada coisa tem inúmeras causas. Toda causa e suas ramificações cobrem o universo. Não existem causas, mas a ignorância do seu ser real. A busca de causas é um passatempo da mente. Não existe dualidade de causa e efeito. Tudo é sua própria causa. O tempo está na mente. O espaço está na mente. A lei de causa e efeito é também um modo de pensar. Eventos no tempo e no espaço, nascimento, morte, causa e efeito, podem ser considerados como um, mas o corpo e o encarnado não são da mesma ordem de realidade. O corpo existe no tempo e no espaço, transitório e limitado, enquanto o morador é atemporal e sem limites, eterno e todo abrangente. Identificar um com o outro é um grave erro e causa de sofrimento sem fim. Você pode falar do corpo e da mente como um, mas o corpo-mente não é a realidade subjacente. Toda doença começa na mente. Cuide da mente em primeiro lugar, achando e eliminando todas as ideias e emoções incorretas. Então viva e trabalhe sem dar atenção à enfermidade e sem pensar mais nela. Com a remoção das causas, o efeito é obrigado a se afastar de você. A autoidentificação com o corpo cria desejos sempre frescos e não há fim para eles, a menos que este mecanismo de escravidão seja visto claramente. É a claridade que liberta, pois você não pode abandonar o desejo, a menos que suas causas e efeitos sejam claramente vistos. Eu não digo que a mesma pessoa renasça. Ela morre e morre para sempre. Mas suas memórias permanecem, assim como seus desejos e temores. Ignorância do quê? Primariamente a ignorância de você mesmo. Também a ignorância da verdadeira natureza das coisas, de suas causas e efeitos. Você olha ao redor sem compreender e toma as aparências pela realidade. Você acredita que conhece o mundo e a si mesmo, mas é apenas sua ignorância que o faz dizer: eu sei. Comece com a admissão de que não sabe e comece daí. O egoísmo devido à autoidentificação com o corpo é o problema principal e a causa de todos os demais problemas. E o egoísmo não pode ser eliminado pelo esforço, só mediante a visão clara de suas causas e efeitos. O esforço é um sinal de conflito entre os desejos incompatíveis. Eles deveriam ser vistos tais como são. Só então eles se dissolvem.